Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai tratar sobre algumas histórias contadas aí por personalidades brasileiras, personalidades famosas brasileiras. Não necessariamente todas elas personalidades de grande relevância, algumas sim, mas histórias que foram contadas e que não dá para acreditar. Estou há algum tempo já sem publicar vídeos, né? Esse último período aí das eleições e tudo mais, além de outras tantas ocupações, a gente acaba não tendo tempo para dispor para fazer um vídeo que seja relevante para vocês também aí. Mas isso me chamou muita atenção, porque é uma história, a história principal que nós vamos contar é uma história que eu ouvi, né, ao vivo à época, coisa de 10, 11 anos atrás, e sempre me soou uma, como posso dizer, algo bastante jocoso, né? Uma piada de muito mau gosto, mas que, em virtude de acontecimentos recentes, foi trazida à tona novamente e, pasmem, pessoas até de alto gabarito, pessoas com conhecimento comprando, né, como se diz no inglês, comprando essa história. Então, o título que eu escolhi para o vídeo é qual a maior história contada por artistas ou famosos brasileiros, brasileiros famosos, melhor dizendo. E eu coloquei naturalmente a palavra história entre aspas, porque é uma palavra que não existe, né? Durante muito tempo, inclusive período escolar, ali dos anos 80, 90, nós tínhamos esse ensinamento de que história são as coisas reais, verdadeiras que aconteceram e história são coisas fictícias, né? Porém, a palavra história nunca existiu, foi um termo popular que adaptou o que acontece sim no inglês como history e story, né? History, a história humana, e story, o conto, como o famoso filme Toy Story. Então, tentou se adaptar, tentou se trazer para a língua portuguesa, mas, de antemão, já dizendo, a palavra história não existe, é incorreta. Seja você contar uma história, você contar a história, você está usando a mesma palavra, com H-I-S no início. Porém, eu optei por história justamente por se tratar de algo bizarramente falso, né? E aproveitando, já citei o período das eleições, a gente tem visto e vê toda a eleição e toda a época muitas histórias sendo contadas por políticos, muitas histórias verdadeiras sendo revisitadas, revistas e lidas de maneiras peculiares conforme o interesse, né? Mas eu quis trazer um pouco de parte mais tranquila, né? Não precisar de cadeiradas e coisas semelhantes para nós aí. Então, eu selecionei aqui cinco personagens, cinco histórias contadas por esses personagens. Duas delas eu vou apenas citar brevemente. Uma terceira, eu já fiz um vídeo das várias perguntas em que eu falo sobre essa história, então também vou citar apenas como menção honrosa, vou trazer para ela. E outras duas para o final, culminando na principal, que tem a ver com o momento atual. Vocês vão entender quando chegar lá. Então, as duas primeiras que eu trago e eu evoco são de duas pessoas famosas, né? Uma delas a Xuxa, muitíssimo famosa no Brasil, e a outra a Carolina Ferraz, uma atriz relevante, sobretudo nos anos 90, começo dos anos 2000, hoje apresentadora da Record. Começando por ela, ela teve um programa na GNT de culinária, salvo engano, em que ocasionalmente eu assistia, né, acompanhando minha esposa, né, um período em que a TV a cabo ainda era a principal fonte para nós de programações distintas daquelas da TV aberta. Hoje já com os streamings, nem mesmo a TV a cabo tem tanto sentido. Mas, basicamente, a história que ela conta é que estava na Itália, não sei se relacionado à culinária, ao contexto exato, não me lembro. Mas ela disse que encontrou com Federico Fellini, né? E que ele teria tecido, não sei se elogios à pessoa dela, ou ao programa dela, ou alguma coisa nesse sentido. Não me lembro exatamente o contexto, tentei buscar e não consegui. Mas ela conta que encontrou com Federico Fellini numa das feiras da Itália. Detalhe que o Federico Fellini falecido em 1993. Portanto, o tempo em que ela conta, aí a gente entra naquela dúvida que vai nortear as próximas histórias que eu vou contar. Se alguém contou para ela que era ele,
se ela confundiu que fosse ele, se ela confundiu a data. A história por si só não bate, mas a questão da data é o que deixava, inclusive, até cômico ela contar isso. Mas é apenas um introito. Da Xuxa, a senhora Maria da Graça Meneghel, que agora está voltando muito à mídia, né, com a questão das paquitas e tudo mais, ela sempre falou muito no Ayrton, né, sempre trouxe muito a memória do Ayrton Senna e dizendo, né, mas a história que ela conta, e aí fica a total impossibilidade da comprovação. Ela conta e reconta que no sábado anterior a GP de San Marino, que o Senna veio a falecer, ela conversou com ele via telefone e que eles já estavam tudo certo para iam reatar o relacionamento, né? A grande questão é, primeiro, que o Senna não pode comprovar se é verdade, né? Nós não temos nada, nenhum elemento que traga essa verdade, mas a própria maneira como eles se separaram, a forma como ela, em biografias do Senna, foi a responsável pelo fim desse romance e tudo mais, para de repente, ali em 94, ela dizer que estava tudo certo, é no mínimo estranho, né? E a própria Xuxa até chegou a trazer um vídeo em que ela leva o Senna no programa dela, em 88, final de 88 para 89, em que ela deseja Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e dá alguns beijos nele, né? E deseja Feliz 89, 90, 91, 92 e 93. Ela chega a lamentar num desses depoimentos que não desejou Feliz 94, em que infelizmente, talvez por isso, enfim. Então é uma história aí que a total falta de comprovação, mas, né, a verdade, eu estava, eu vi, eu fiz, como a Carolina Ferraz conferi. A terceira história que eu conto, e já evoquei num dos vídeos, vou deixar o link para vocês, é a respeito de o Kiss, a banda Kiss, ter copiado os Secos e Molhados. O Ney Matogrosso, que é um personagem extremamente relevante, um dos maiores intérpretes, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, que eu admiro muito e gosto muito de várias gravações dele, acho que são gravações definitivas. Conta isso, você percebe nele a verdade, que ele crê naquilo, né, que estava lá no México, e que o empresário perguntou para ele, enfim, ele conta toda a história, tem mais detalhes nesse outro vídeo, e ele jura de pé juntos que logo depois dessa conversa, o Kiss apareceu com os rostos pintados e passou a fazer sucesso e foi uma cópia descarada deles, né? Teria a ver com, inclusive, eles fazerem uma turnê, iniciarem uma turnê e não conseguiram. A verdade, porém, mais detalhes no vídeo, repito, é que já havia outras tantas bandas na Europa, ainda no final dos anos 60, fazendo isso. Portanto, se o Kiss copiou os Secos e Molhados, o Secos e Molhados teria copiado alguém antes. Não houve nada de original e inovador naquela época. Cremos sim que foram situações que foram aparecendo e vários tiveram ideias semelhantes, sem precisar copiar um ao outro, ou muito menos plagiar. A nossa história vice-campeã, que eu vou contar, é a do Rei Pelé. O Rei Pelé ele chega a dizer várias vezes, aí ainda faz mais para a reta final da sua vida, contar e relembrar essa história. Teria, na Copa de 1966, a seleção brasileira na concentração, teriam os Beatles solicitado para fazer uma visita à seleção brasileira, conhecer os craques bicampeões mundiais, sobretudo o Pelé. Teriam sido mandados embora, teria sido dito que ali era coisa de concentração, não tinha nada que bafafá, né, de estrelismos, etc. E teriam sido os Beatles sido recusados a visitá-lo, né? Inclusive o Pelé falava que esses cabeludos, vão mandar esses cabeludos embora. É totalmente irreal e impossível que isso tenha acontecido, porque 1966, além de ser o ápice do ápice do ápice do ápice dos Beatles, era também a Copa do Mundo na Inglaterra. Portanto, você estaria mexendo com uma estrutura muito grande para uma simples recusa, de dizer que não, que aqui é papo sério, papo reto. Só que o Pelé incrementava um pouco mais essa história, dizendo que ele teria encontrado futuramente lá em Nova York o John Lennon e que o John Lennon teria falado com ele e dito: Poxa, até hoje eu não me conformo.
E lamentável não ter conhecido a seleção brasileira. Ora, gente, no início dos anos 70, final dos anos 70, final dos anos 70, que é quando o Pelé foi morar lá em Nova York, nos Cosmos, né, jogar pelo Cosmos, e o John morava lá também, inclusive impedido de sair dos Estados Unidos. Um encontro entre os dois, no mínimo, teria alguma referência, se não um registro histórico, que se trata de duas pessoas das mais famosas do planeta, então. E um encontro entre tais ícones não passaria em branco, absolutamente. Seria como se, sei lá, hoje a Beyoncé encontrar com Lewis Hamilton, né? Alguma coisa nesse nível. LeBron James, um encontro com, sei lá, algum artista de altíssimo gabarito, né? E seria impossível que esse registro não fosse, que não houvesse registro desse encontro. Mas a história que eu vou contar para vocês é bem simples e me chamou a atenção que quando dessas polêmicas do Puff Daddy, hoje P. Diddy, surgiram, e eu não vou me delongar muito, porque é justamente jocoso a situação. Surgiram as polêmicas, ressuscitaram a entrevista do Renato Aragão, Didi Mocó, no programa do Jô, 2013, mais ou menos, como eu disse para vocês, eu assisti na época. O Renato Aragão conta, vou colocar o vídeo para vocês, que o nome P. Diddy é em homenagem a ele, Didi, porque a mãe dele moraria, seria oriunda de Angola e assistia em Angola os Trapalhões e quis colocar o nome do filho de Didi. Mas em inglês não poderia ser, o Renato Aragão até fala D-I-D-I, porque isso aí soaria die-die. Aí ele mudou para D-I-D-D-Y. Começa pelo fato de que P. Diddy não é o nome do camarada. O camarada chama-se Sean Combs. E ao longo de toda a sua carreira, o seu grande momento artístico, ele era o Puff Daddy. Depois é que ele mudou para P. Diddy. Tem muito mais a ver com essas numerologias e astrologias e a quatro que eles fazem, esse pessoal. Mas a questão é, vamos supor que ele fosse chamado de Diddy carinhosamente, em homenagem ao Didi. Nunca houve nenhuma referência em termos, em revistas, dizendo, trazendo isso à tona. Eu até confesso a vocês que eu falei, não, eu vou procurar em inglês se tem alguma coisa que refira, ainda que remotamente, que a mãe dele gostava do personagem e tal. Obviamente nada. Porém, mais simples do que tudo, você pesquisa pelo nome da mãe do Sean Combs, Puff Daddy, P. Diddy. Você vai e encontra onde ela nasceu. Ela nasceu em Nova York. Ela é americana. Ela nunca foi angolana. Então, me espanta, repito, pessoas estarem trazendo isso à tona, pessoas sérias, como eu disse, eu já vi alguns podcasts de pessoas relevantes trazendo essa história, se mostrando surpresas e dizendo, poxa, né? Não sabia, bacana saber e tal, tal, tal. É pena que, infelizmente, agora vai ficar associado a uma coisa tão ruim. Mas a verdade é que, minha gente, temos uma dúvida. O Didi fez isso de caso pensado, foi uma piada que ele contou, ele bolou essa história, ele até cita pessoas envolvidas, ou, como é o caso que eu creio com relação a Pelé, alguém falou para eles no ouvido deles e eles acreditaram. Essa é a grande dúvida. Um abraço a todos.